Queridos companheiros, hoje, dia 29 de março do ano de 2017, nós estamos de volta com o estudo em torno das cartas de Paulo. Gostaríamos de pedir desculpas pelas falhas técnicas das últimas semanas, quando não conseguimos fazer a transmissão do nosso trabalho. Então, hoje, retomando, nós estaremos trabalhando voltando àquele ponto em que nós suspendemos, vamos trabalhar especificamente com a carta de Paulo endereçada aos Romanos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer, inclusive, o apoio que estamos recebendo dos amigos do chat. E, nesse momento, eu gostaria especificamente de dizer a todos da nossa gratidão por vocês estarem conosco aí, acompanhando os estudos semanalmente. Então, vamos lá. Bom, agora já está tudo ok. Eu vou colocar para aqueles que acompanham, através da transmissão do vídeo, o texto que será trabalhado por nós. Romanos, capítulo 3, nós vamos trabalhar a leitura especificamente a partir do versículo, vamos lá, só um instante, a partir do versículo 21, o texto é intitulado A Justificação pela Fé em Jesus Cristo. Então, com o tema especificamente de hoje, nas trilhas da fé. Prontinho, agora está no ponto aqui para nós. Vamos lá. Vou fazer a leitura. Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. No versículo 26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Pois bem, nós verificamos aqui que temos um trabalho enorme pela frente. Eu gostaria de, nesse momento, endereçar ainda um abraço ao Fernando Henrique, a Cleusa, companheiros que estão no chat conosco. E os demais que estão acompanhando a transmissão. Vamos lá. Esse texto, ele nos remete a uma reflexão muito interessante para os nossos tempos atuais. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Existem correntes
de estudiosos que discutem a projeção de Paulo no que remonta a uma doutrina que é fixada na fé em Jesus Cristo, no seu sentido fechado, enquanto outros conseguem ter um alcance diferente no que remonta à proposta de Paulo, no que remonta ao testemunho de cada cristão quanto à proposta de Jesus que vai definir a libertação. Paulo define alguns aspectos que nos ajudam a caminhar para uma interpretação que possa favorecer, libertando, ao invés de fixar em conteúdos que não nos auxiliam. Ele fala que existe uma obra que é a obra da lei e que existe a obra da fé. Quando ele se refere à obra da lei, nós vamos, à luz da doutrina espírita, compreender com muita tranquilidade que a obra da lei, ela na realidade reflete a expressão que é concebida pelo Espírito e aplicada dentro do seu contexto vivencial, o que define uma resposta pela própria lei. A lei que nós podemos denominar, por exemplo, como lei de causa e efeito, a ação e reação. Todo efeito é resultado de uma causa. Não é? A causa é a base, o efeito, a consequência. Se a causa é inteligente, o efeito tem que ser inteligente. Esse foi, inclusive, o método de pesquisa que Allan Kardec empreendia quando lidava com a manifestação dos espíritos. Então, é importante a gente verificar o seguinte, que no momento em que nós operacionalizamos, sem ter um conhecimento amplo de um determinado assunto, nós estaremos sujeitos às respostas que a própria vida vai nos apresentar, e pelo fato de não termos conhecimento prévio, a resposta da vida, ela geralmente chega para nós com uma certa dose de surpresas, de dificuldades, enfim. E aí a gente costumamos a dizer assim, poxa, eu não sabia. E olha aí no que deu esse processo. Quando você sabe e você operacionaliza com aquele conteúdo que você já tem informação sobre ele, obviamente que a gente já pode mensurar as respostas da vida, as consequências destas escolhas. O que define para nós possibilidades de fazer escolhas, vamos dizer assim, escolhas mais elaboradas, escolhas mais qualificadas, porque ninguém, em sã consciência, está disposto a viver um procedimento de dor. Ninguém quer sofrer. Então, se o indivíduo procura compreender, estudar o mecanismo da vida, obviamente que, em sã consciência, nós vamos querer optar por aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos trazer segurança, reconforto, enfim. Agora, conhecendo e mesmo assim tripudiando diante da lei, da vida, as consequências, sem sombra de dúvida, são mais complexas, são mais difíceis, são mais causticantes, são mais dilacerantes para nós. Porque é como se a gente dissesse assim, puxa vida, eu sabia, e mesmo assim eu me permitir ser envolvido pelas forças que ainda emergem na minha intimidade. Com isso, nós podemos depreender que nós estamos o tempo todo lidando com
um fenômeno extraordinário dentro da nossa intimidade. Eu vou tentar falar um pouco sobre ele. No Evangelho nós vamos encontrar uma proposta que afirma que Jesus é a pedra angular da nossa libertação espiritual. Observemos como isso é importante para a gente. Mas por que Jesus é a pedra angular? Porque em doutrina espírita nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele é o construtor. Ele é o arquiteto, vamos dizer assim, da nossa casa planetária. Tudo que acontece dentro do contexto da vida na Terra está sob a jurisdição dele. Todos aqueles educadores, avatares, em todos os setores da humanidade, todos esses estão efetivamente representando o Senhor de alguma forma. Então ele é a pedra angular. Com Jesus, isso é importante a gente refletir. Com Jesus, os nossos procedimentos de evolução se tornam mais límpidos. Com Jesus, nossas portas se abrem para uma vida diferenciada, para uma vida que nos convida ao progresso. Um progresso, vamos dizer assim, claro. Atualmente, o que caracteriza a nossa caminhada é uma outra pedra angular, que nós vamos tratá-la com uma linguagem utilizada no Antigo Testamento e no Apocalipse. Essa pedra angular é a serpente. É a serpente. A serpente que representa aquele nosso piso de a nossa condição espiritual, as nossas aquisições, que por uma dose de interesse oblitera para que nós nos sintonizemos, para que nós compreendemos o que realmente representa a pedra angular que liberta. Então são duas pedras. Existe uma pedra do Cristo, que é a base para uma nova construção. E existe a pedra de tropeço que a serpente nos oferece, dentro do jogo de sedução, dentro dos planos que caracterizam o nosso egoísmo. Certo? Então, é importante a gente verificar o que o Paulo apresenta para nós como o Cristo sendo o representante do Senhor, que foi, vamos dizer assim, que os seus caminhos, não é? A sua proposta, a sua luz foi chegando para a humanidade gradativamente, através de todos os seus representantes, por isso que o texto vai falando do testemunho da lei e dos profetas, porque o testemunho da lei e dos profetas falam da justiça de Deus. Todos os profetas que antecederam Jesus falavam de Jesus nos seus testemunhos. Então Jesus, na apresentação de Paulo, ele se revela principalmente pela sua grandiosidade testemunhal, pela sua vida marcada por sacrifícios a toda a humanidade, a todos nós, que ele ama profundamente. Eu não vim de mim mesmo, afirmou Jesus, mas eu vim em nome daquele que me enviou e realizar a obra dele. Qual é a obra do Pai, do Divino, do Espírito fomentador da vida? Amor, justiça, misericórdia. Esta é a lei. Então, quando o Paulo vem nos dizer sobre a obra da fé,
A obra da fé, ela é extraordinária. Porque a obra da fé remete à operação do cristão que está procurando criar uma fidelidade aos princípios que ele abraça como causa cáusica, como o grande projeto de sua vida. Eu não sei se a gente consegue clarear com esta apresentação. Mas para que a gente possa se conscientizar da importância de seguir Jesus, nós passamos por um processo de aprendizado, aonde a lei vai sendo revelada para nós gradativamente. A luz, ela vai sendo apresentada de uma forma sutil, de acordo com a perspectiva dos viajores, da necessidade do viajor. Perspectiva no sentido da expressão que brota do viajor, que define, preciso da luz. Porque se o viajor colocar um óculos escuro, se o viajor afirmar que não precisa da luz, que ele quer operar por instrumento, a luz respeita. Então trabalhe com os recursos que você tem. É como, mais ou menos, de uma forma muito simples, a gente quer apresentar essa ideia. Porque ele vem dizendo assim, no versículo 22, justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença. A justiça de Deus é única. A justiça de Deus não varia. A justiça de Deus, ela não tem medida para um e para outro. Então, inclusive, é um dos pontos polêmicos no estudo de Paulo, quando ele fala da graça, que alguns interpretam a graça como algo miraculoso que vem para nós como uma expressão de privilégio, como se Deus escolhesse um ou outro para oferecer graça. E não é bem isso. Pelo menos à luz da doutrina espírita, a graça, na realidade, ela pode ser tratada como um benefício, como uma extensão de misericórdia, como porta que se abre a partir do momento em que o discípulo coloca o pé na estrada e sai para marchar, em busca dos seus objetivos. Quanto mais você empreender, quanto mais você estudar, quanto mais você suar, quanto mais você apresentar-se para o testemunho, obviamente que nós iremos aprender. E aprendendo, tomando gosto pela lição e se candidatando para continuar a marchar, a providência divina, por certo, vai te dar mais oportunidades. E por você ter aprendido, obviamente, que o desafio vai ser diferente, vai ser mais robusto, ele vai ser mais emblemático, ele vai ser mais desafiador, portanto. Não é? Esse desafio vai se projetar numa linha de confiança, se eu posso assim dizer. Como se a providência divina dissesse, você quer, então toma. Mas à medida que a responsabilidade vai chegando, nós estamos sendo testados pela própria lei da vida. E obviamente que se você passa bem no concurso, a prova seguinte será, portanto, mais complexa. É nesse sentido. Então, é muito interessante porque, voltando, a lei é uma só. À medida em que o espírito, o aprendiz, vai procurando compreender a lei vai, portanto, respondendo. Então é quando Paulo diz assim,
que é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, todos que creem, todos que acreditam, todos que confiam, a lei vai oferecendo, portanto, a porta que se abre para todos. Mas é óbvio que a resposta vai ser, então, de acordo com a condição evolutiva de cada um. Então, uns vão entrar pela porta, outros vão olhar para a porta, outros vão ficar admirados com o movimento da porta abrir e fechar, mas muitas vezes sem coragem de adentrar. Enfim, cada um responde de acordo com a sua possibilidade. No versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Por que todos pecaram? Qual que é o sentido do pecado? Qual que é o sentido do pecado? Nós gostaríamos de, rapidamente, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Nós vamos trazer o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos fala para nós, na questão 919, o seguinte: Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento ao mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Isso é desafiador. Só conhecendo a nós mesmos que vamos aprender a resistir ao arrastamento ao mal. Os Espíritos falam assim para nós: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Como fazer para conhecer a si mesmo? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Então nós temos um grande desafio na nossa evolução: vencer a tentação, resistir ao mal. Resistir ao mal no sentido de criar uma resistência, uma barreira, focando as nossas ações no bem. A Cleusa está dizendo, como diz um dito popular: vaso ruim não quebra. Muito interessante, viu, Cleusa? Vaso ruim não quebra. No sentido, ela quer dizer, não é o vaso ruim, né? É o vaso que vai se consolidando. Ele não quebra. Não é? Eu vou fazer uma adequação aqui dentro da nossa reflexão. Todos nós estamos aqui para aprender a criar uma resistência. Agora vamos clarear. O que é resistência? Que tipo de resistência? É ficar brigando contra o mal? É ficar batendo de frente contra a treva? De maneira alguma. Criar a resistência ao mal, na realidade, é operar no bem. É praticar a caridade. É fazer luz. Fazendo luz, automaticamente vai se criando um escudo protetor. O que Paulo, por exemplo, fala. O escudo da caridade. Prática do bem. Porque o mal por si só ele já é resistente. Ele já resiste. A serpente é a pedra de tropeço nossa. É a incapacidade? É a incompetência? Não. O sentido aqui é outro. O arrastamento ao mal se dá pelo interesse em se estabelecer no mal. A serpente não quer que haja o progresso. E essa serpente não está lá fora. Essa serpente está dentro da gente. Foi o que nós falamos logo no início
do trabalho. Então, as leis divinas vão sendo reveladas para nós à medida em que nós vamos crescendo, que nós vamos nos candidatando para estudá-la e praticá-la, o que vai definir para nós um projeto para vencermos o pecado, o desvio, a concupiscência, porque todos nós, humanidade, somos espíritos ainda, frequentadores de uma escola, no qual podemos nos considerar iniciantes, diante da magnitude da presença daqueles que representam os diretores dessa escola. O diretor máximo é Jesus. Nós podemos, em sã consciência, afirmar que já estamos sintonizados com Jesus? Nós, nos nossos estudos, costumamos a falar que, na realidade, nós estamos descobrindo um interesse em seguir Jesus, né? Em segui-lo. Porque nós vamos chegar numa condição um dia de estar com Ele. Mas, por enquanto, nós estamos procurando segui-lo. Eu sou o caminho, verdade e vida, foi o que Ele nos disse. Aí a gente vai entender por que nós oscilamos, por que nós desistimos facilmente. É porque, se vocês me permitem afirmar, é porque a nossa fé ainda é muito tímida. A nossa crença, ela ainda é movida por muita vaidade, por muito interesse pessoal. Costumamos estar aqui em doutrina espírita, fazendo tarefas por vaidade, não por amor. Estamos, muitas vezes, nos colocando como semeadores do Evangelho por um jogo de interesse, porque a gente quer dominar. O indivíduo assume um cargo na casa espírita não é porque ele está querendo servir. Muitas vezes é porque ele quer ser admirado. Aí, quando começa a ter problema, ele entra em parafuso, porque ele quer tirar o problema para que ele sobreponha, para que as ideias sejam admiradas, aclamadas. Não quer problema. A gente não quer problema nem com o mundo espiritual. Quando a gente fala em serpente, a gente já quer logo desobstruir o caminho, quer tirar a serpente do processo, o que caracteriza a ineficiência, a ausência de entendimento. Nós precisamos da serpente, nós precisamos da sagacidade da serpente para o bem. Ou seja, a serpente está assim no jogo de sedução para que o ego fale, para que a personalidade impere. Nós precisamos, na realidade, não é matar a serpente, é pegar toda essa força vibracional da serpente para calar, para respeitar, para abençoar, para pacificar. Primeiro o mundo íntimo. Só que a gente pega a serpente, pega o veneno dela e semeia veneno na comunidade. Como médiuns, nós entramos em sintonia com a serpente. Ao invés de levar uma mensagem que felicite, que acalme, que console, nós levamos a mensagem da dúvida, do medo, promovemos o ócio, a culpa. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Questão 626. Antes deles, as pessoas só as conheciam por intuição? Os Espíritos afirmam que as leis que Jesus revelou estão escritas por toda parte. Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, antes da vinda dele. Desde os séculos mais remotos, por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las
quando quis procurá-las. É por isso que os preceitos que elas consagram têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Mesmo que incompletos ou desfigurados pela ignorância e pela superstição. Então nós não podemos dizer que não sabíamos, mas todos erramos. Todos nos conspurcamos, porque não demos atenção. Questão 626. Depois eu volto na 627. Porque a projeção aqui do estudo está definindo para nós exatamente esse ponto capital para nós. Alguém pode estar dizendo aqui na transmissão agora: ah, mas caso aberto, eu estou descobrindo a doutrina espírita agora. Agora você está conhecendo talvez o corpo doutrinário. Mas nós podemos afirmar que o que a doutrina espírita nos oferece é como se fosse um pano limpando o espelho da nossa mente. Porque os que identificam com a doutrina espírita identificam porque já estudaram de alguma sorte. Já viram esses conceitos. Coube a Allan Kardec ordená-los, mas eles estão no livro da natureza, como a espiritualidade está falando aqui. Eu vou fazer uma pequena interrupção para me atender ao Mário Domingues. Ô Mário, um prazer recebê-lo. Ele está dizendo assim: por isso gosto de estudar em pequeno grupo, e mesmo assim ainda reina a vaidade. Chico recebeu uma mensagem para que os centros fossem pequenos e muitos. Aí o Leonardo Rocha, que está dialogando com o Mário no chat, está dizendo: também já vi isso. Aí o Mário concluiu: soube de um caso que alguém num centro aqui na cidade que ele se encontra ia estudar a parte dos outros, porque ia mais à frente, por causa da vaidade que reinava no local. Mário, muito obrigado pela sua participação. Eu vou citar porque eu não vou dar a cidade, mas o Mário está falando de Portugal, das nossas terras lusitanas, né? Enfim, é importante a gente verificar o seguinte: que a vaidade reina em todos os lugares que tem os homens, sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes disfarçada, algumas vezes solenemente aclamada. O estudo do Evangelho, ele propõe uma metodologia muito interessante, que é a metodologia da troca do saber. Ninguém sabe mais do que ninguém. Existe uma proposta que facilita para que cada um interprete. Por isso é que Pedro fala que a Escritura não pode ser de particular interpretação. Quando nós, facilitadores de doutrina espírita, a gente fala, né, expositores, palestrantes, oradores, é isso mesmo, adequado a cada contexto. Mas, se a gente for pensar bem, independente da maneira, da retórica, da didática, do local, do público, os trabalhadores espíritas somos facilitadores. Facilitadores. Primeiro, para que a mensagem seja incorporada em nós, por nós e para nós. Segundo, a espiritualidade, na questão 132 do Livro dos Espíritos, e nós vamos desdobrar isso que eu vou dizer agora na próxima quinta-feira, amanhã, direto da FEA, que acompanha o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos exatamente na questão 132. Mas vou dar uma palhinha aqui, porque o assunto caiu aqui num momento muito oportuno. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Então, além da evolução, o texto vai dizer
que a encarnação tem uma outra finalidade. Há de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Sua parte na obra da criação. Então, Mário, eu estou dando essa volta porque a sua colocação é importante. Quando nós estamos estudando em grupo, eu estou assimilando, e quando eu verbalizo, quando eu exponho, primeiro eu estou tendo a oportunidade de aplicar o que eu estou assimilando. Allan Kardec aprendeu isso com Pestalozzi, em Yverdon. É o chamado método heurístico. Você assimila e põe em prática. E pondo em prática, nós abrimos as possibilidades, as janelas da intuição. E quando eu falo intuição, não tem nada a ver com mediunidade, tá bom? Intuição é a concepção da verdade em bases que libertam. É passado, presente e futuro. É a dinâmica psíquica em operação plena. Você chega na conclusão. Isso é intuição. Insight. Então, Emmanuel, até já que você falou de médium, Chico Xavier, Emmanuel fala que a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Só esse pensamento do Emmanuel é um curso de muitos anos de mediunidade. Mas vamos voltar. Então, quando você verbaliza, você está aplicando, você está dinamizando o conteúdo. Mas você está também cumprindo uma parcela da sua obra na criação. Você está contribuindo. Porque muitas vezes eu preciso até de ouvir um conteúdo que está dentro do meu coração pela boca profética de alguém. E esse alguém coloca a mesma frase já conhecida, já decorada, mas ele coloca de um jeito assim tão carinhoso ou tão especial que toca a minha sensibilidade. Aí eu desperto para o conteúdo. Então, é o regime de troca de experiência. O nosso estudo aqui é um estudo de troca de experiência. Eu estou na lida estudando Evangelho há muitas encarnações. Ótimo. Ótimo. Porque aumenta a minha responsabilidade de colocar em prática. Porque tecnicamente não basta. A inteligência não é capaz de implementar o reino de Deus. O que implementa o reino de Deus é a capacidade de amar. Isso é um pensamento do nosso benfeitor Emmanuel. Senhor, ajuda-nos a compreender, amar, perdoar, viver os teus ensinos. Então o grupo proporciona experiências, favorece a intercomunicação, a interdependência entre os corações. Agora é óbvio que o indivíduo ele pode estar um pouco à frente na assimilação de alguns conteúdos. Então ele pode estar sendo convidado para participar de outros grupos ou aprender a se adequar àquele grupo. E o aprender a adequar-se àquele grupo é usar as suas prerrogativas do conhecimento para contribuir com esse grupo, esquecendo até muitas vezes de querer mais conteúdo. Está na hora de pôr em prática. Não sei se deu lá. Agora, o que costuma acontecer é o indivíduo se julgar o bambambam, o fera. O fera. E olha, gente, infelizmente, no setor humano, nos departamentos espiritistas, também acontece o mesmo. O indivíduo começa a se destacar, quer um exemplo? Ele começa a receber telefonemas para fazer palestras. Começa a acontecer o desafio dele sair para semear. Pela questão do tempo, pela questão dos desafios da vida, costuma o indivíduo começar a abraçar. Aí ele começa a se empolgar. Aí, ao invés de ser o Cristo chamando ele, é a serpente que está lhe impulsionando. A serpente, eu quero ser conhecido. E aí, daqui a pouco, ele está com a agenda de 500 palestras no ano. O que vai acontecer? Ele deixou o grupo dele.
Ele deixou a casa espírita dele para fazer 500 palestras no ano. Não tenha dúvida que daqui a pouco ele pode se tornar tecnicamente muito bom, porque quanto mais ele falar, mais vai se desenvolver na fala. Mas aí eu pergunto para vocês, qual o conteúdo que ele está veiculando? Porque quem faz 500 palestras no ano não tem tempo para estudar. Então costuma ser um mero repetidor de texto. Então, enquanto está no ônibus, enquanto está no aeroporto, está lendo um texto para fazer a palestra. Mas vai estar entrando num circuito complexo. Porque deixa de estudar, e doutrina espírita a gente vai vendo que quanto mais estuda, menos a gente sabe. Vai se tornando o divulgador da superficialidade, encanta a neófitos, em profusão, em multidão, contribui com a obra, ok? Mas eu pergunto para vocês, e a base? E a sustentação? A sustentação espiritual? E a necessidade de recolhimento? E a necessidade de estar fazendo avaliação, assistindo outros companheiros falarem, atualizar os procedimentos, ter um grupo para criticar, para falar assim, você está verbalizando errado, você está citando textos errados, você está falando que o Kardec falou isso, mas o Kardec não falou nada disso. Você está citando o Emmanuel no livro tal, mas não está no livro tal. Pegaram lá? Então, é necessário que nós tenhamos cuidado. Primeiro, para evitar concupiscência, precisamos trabalhar em grupo. Não abram mão de trabalhar em grupo. Isso eu aprendi com um ilustre professor de doutrina espírita chamado Honório Onofre de Abreu e um outro grande amigo, Arnaldo Rocha. Todos eles falavam a mesma coisa. Nunca deixe a sua casa espírita. O Arnaldo Rocha, eu cansei de vê-lo negando convites, porque era o dia da reunião mediúnica dele. Ele falou assim, eu não posso. Eu vou vestir um santo e desvestir outro santo? Não, meu compromisso é com o meu grupo. Não é? Primeiro, a minha reunião. É ali que eu aprendo, é ali que eu converso com os espíritos, ali que eu coloco em prática muitas vezes o conteúdo doutrinário. Enquanto o Honório falava assim, você trabalha no movimento espírita, mas não deixa a sua casa espírita. Lá que você vai cuidar do filho do Calvário, da sua responsabilidade. Então nós precisamos de criar um sistema cuidadoso para que a serpente não tome corpo e substitua a nossa capacidade de ver a outra pedra angular, que é o Cristo. O Leonardo Rocha está dizendo, Kardec foi o humilde dos humildes, sabendo das orientações do Espírito de verdade e nunca utilizou isso como um argumento para sobrepor suas conclusões. Léo, posso te chamar de Léo? Querido Leonardo, você foi brilhante, você foi magnífico, você foi estupendo. Lembrei agora do professor Raimundo com o filho dele. Só para fazer uma brincadeira com você, Léo. Para te dizer o seguinte, meu amigo. Kardec foi a despersonalização em pessoa. Por isso é que Flammarion disse que ele foi o bom senso encarnado. Isso é para a gente pensar o tanto que a gente precisa de cuidar. E você falou, há pouco tempo citaram o Chico compreendeu isso também. Também, viu, gente? Também. Por isso que nós sabemos que Allan Kardec se transformou no apóstolo fiel do Cristo. Ele era o cavaleiro que levava, que transportava melhor dizendo, ele era o cavalo. No sentido simbólico, ele era o intermediário. Ele era o veículo que transportava o cavaleiro. Quem era o cavaleiro? Quem era cavaleiro? O cavaleiro era o Espírito de Verdade, Jesus. O Espírito de Verdade é Jesus. Então ele carregava Jesus. E eu convido vocês a refletirem comigo. Porque a gente estuda um pouco, né? Tem 30 anos que a gente está estudando a vida do Chico. E eu presto muita atenção eu procuro prestar atenção nos detalhes. Você se recorda quando o Chico falava que ele era uma besta?
Que ele era um animal de carga? Kardec era o cavalo. E ele se diz a besta, o burro. E o Chico tem um pensamento que nos leva a lágrimas. Ele falava assim, que ele, sabendo que ele apenas transportava, ele ficava atento porque ele transportava uma vela, a luz que os espíritos depositavam nas costas dele. E que ele tinha a obrigação de andar direito na trilha, porque se ele complicasse na cavalgada, não é? Ele fazia com que a vela que ele transportava derramasse, escorresse sobre o lombo dele, a cera quente que queimava ali o lombo para fazer com que ele se lembrasse da responsabilidade dele. Queridos amigos, essa imagem, essa figura que o Chico criou, ela fala com uma autoridade, com uma sabedoria e com uma humildade amorosa que nos convida a realmente parar um pouco e ressignificar a nossa vida. Primeiro, não nos permitir acreditar que somos missionários, que não somos. Somos aprendizes. Podemos ocupar a tribuna, podemos sentar na cadeira de um educador, de um líder, de um coordenador, sem dúvida. São papéis que exercemos na didática da vida. Existe o professor na escola, você pode ocupar uma posição para ensinar o indivíduo a interpretar um texto. Então, professor de doutrina espírita no sentido didático-pedagógico, sem dúvida nenhuma, existem. E muitos capacitados. Agora, professor da moral cristã, só Jesus. E foi isso que Allan Kardec deixou claro para todos nós. Né? Claro para todos nós. Continuando, as controvérsias sempre haverão, graças a Deus. Graças a Deus. O importante é ter a alma sensibilizada para a verdade. Porque a verdade que abraça hoje, que impulsiona a bandeira, o ideal, saiba que essa verdade cederá para uma verdade maior, muito mais rápido do que podemos imaginar. Agora, o presunçoso está cheio de jactância, né? É o que o texto vai falar aqui em seguida, e eu vou ter que dar uma acelerada aqui para ver se a gente consegue cumprir o nosso desiderato da noite. É isso aí, queridos. Eu agradeço a presença, a participação, as vibrações que eu estou vendo aqui, que está sendo fomentada no chat. Peço a Cleusa que possa colher algumas perguntas do chat do Facebook. Nos ajude aí, Cleusa, por gentileza, querida. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos erramos. E todos estamos em busca da compreensão desses erros. Existem erros que ainda não entendemos. Existem outros que iremos cometer. Essa é a dinâmica da vida. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Paulo é muito enfático em dizer que a redenção está em Cristo Jesus. A redenção está em Cristo Jesus. Nós tínhamos citado aqui o Livro dos Espíritos, na questão 626, porque existem 3 questões aqui extraordinárias, só que elas são longas, eu não posso ler todas. Mas essa pergunta 626 tem muito a ver com esse contexto. Por que a redenção está em Cristo Jesus? O Cristo Jesus seria no sentido de seguir Jesus como líder religioso, como o fomentador do cristianismo, o instaurador do cristianismo. O que seria seguir Jesus? Antes disso, me chama a atenção que o texto não fala Jesus Cristo. Está falando Cristo Jesus. É diferente. O Cristo, Deus imanente,
Deus em nós. A manifestação da divindade, do divino. As expressões mais sacrossantas do Espírito fazendo luz. Não é possível redenção sem essa luz. É diferente de falar de Jesus, o governador espiritual do planeta. Jesus, o Messias, o profeta. É diferente. Jesus, o mestre. Vós me chamais mestre, dizeis bem, porque eu sou. Ele se autoproclama. Ou melhor, ele confirma a expressão que ele era mestre. Vós que me chamais mestre, dizeis bem. Não foi ele que falou que eu sou mestre. Ele foi reconhecido. E sendo reconhecido, ele confirma. Confirma pela autoridade vivencial. Não é porque ele queria ser admirado. Aliás, temos ainda posturas infantis de admirá-lo, de se postar em joelho para conquistar alguma coisa, algum benefício. Isso é mercado. Isso é mercado. Elga Almeida, Elga, muito obrigado. A Elga está dizendo assim: o ser é falho, mas quando compreende o porquê de suas falhas, abre uma nova linha para um novo caminhar. Difícil é alguns seres reconhecerem suas falhas, porque ficam atentos, Elga, à serpente da sedução. É o sentimento da Eva, que fica preso na sedução, que a serpente proporciona. É por isso. Porque quando o discípulo, o ser, foca o Cristo, a luz, o Evangelho, ele se fortalece. E eu falo, focar não é só olhar. Focar no sentido de eu preciso, eu quero, eu faço. Eu faço. Eu farei. Não, eu faço. Porque eu farei pode ficar na condição futura, né? Não, eu faço. Eu já estou fazendo. Isso é que fortalece o ser. Então, a questão, por exemplo, 627, os Espíritos perguntaram assim: já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Agora começa a falar da doutrina espírita. Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Resposta: muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que a compreendem e menos ainda os que as praticam. Poucos compreendem e muito menos os que praticam. Nós estávamos falando há pouco tempo sobre a vaidade. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. A verdade desmascara a hipocrisia. São os Espíritos que estão falando que a missão deles é desmascarar os hipócritas. No sentido pessoal ou no sentido impessoal? Os Espíritos trabalham no sentido despersonalizado. Eles divulgam a verdade. Divulgar a verdade, a própria verdade, liberta os que estão com a consciência ajustada. E a própria verdade incomoda os que estão com a consciência em desalinho. E incomodados, nos revelamos. Nós mesmos é que afirmamos que somos ou que estamos corrompendo, ou que estamos adulterando. É o próprio indivíduo. É o tiro no próprio pé. Ele mesmo se mostra.
Existem espíritos que se apresentam em reuniões mediúnicas com luz, sabia? Os médios ficam assim, Jesus, olha aqui. Carlos Alberto, falam com a gente nas reuniões. Eu estou vendo um espírito aqui numa luz. Aí eu costumo perguntar, qual é a qualidade da luz? Como é que você está se sentindo? Não, essa luz está me queimando muito. Eu falei assim, opa, essa luz, engraçado, é muita luz, mas eu acho que é uma luz fria. Opa! Por que o espírito vai se apresentar muito luminoso? Pode ser o nível de sensibilidade do médium que está registrando a autoridade, tudo bem. Mas essa luz, ela tem que ser, para ser de espírito superior, ela é diáfana, ela luariza, ela energiza, ela acalma, ela sensibiliza, ela exalta, ela cura, ela não faz estardalhaço. Essa luz, por si só, ela incomoda espíritos que estão brincando de ser espíritos sérios. Nós fazemos um trabalho, esse trabalho de estudo doutrinário, ele tem um alcance extraordinário, porque ele, inclusive, ele incomoda aqueles que não estão sintonizados. O indivíduo pode estar acompanhando o estudo, mas ele está acompanhando por quê? Ele está julgando, ele está caçando um ponto para condenar, para criticar. Não é? Qual que é a função? Para que isso? Intelectualmente, pode até ele está cumprindo uma missão, até combinada, até ajustada com os pares. Inclusive com denominações religiosas. Sabiam disso? É verdade. Agora vocês imaginem um indivíduo que está gastando o tempo dele para acompanhar um estudo de evangelho, de espiritualidade, com o intuito de prejudicar alguém. Ele mesmo está revelando o que ele veio fazer. Em nome do quê? Sintonizado com quem? Isso acontece na casa espírita. Tem espíritos que acompanham os encarnados que entram para bagunçar. Só que existe uma imantação, um magnetismo protetor. Por quê? O bem vence sempre. Jesus é o campeão da verdade. Nada que está oculto, que é sombrio, que vai ficar oculto. Ele vai ser revelado uma hora. Não sei se eu me fiz claro, porque o assunto é muito delicado, é muito complexo. A espiritualidade trabalha despersonalizadamente. Por isso que a missão é abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos, desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem, anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A lei toda é de amor e de caridade. Não pode haver falseamento, né? Ninguém pode falsear. Nós podemos até enganar por um tempo. Mas Deus propõe o sangue de Jesus, que é um dos símbolos mais extraordinários do Evangelho. O sangue de Jesus propõe amor, elevação, aconchego, transmite bem-estar e uma paz indecifrável. Nossa, Carlos Alberto, mas você está falando de sangue. Mas eu não estou falando do sangue da violência, da doença. Eu estou falando do sangue que está levando a oxigenação, o alimento. O Cristo, a luz do Cristo, é mantenedora da vida. Mantenedora da vida. Agora é um sangue que circula. O amor é seiva. Ele não se autoproclamou a videira, no capítulo 15 do Evangelho de João?
Eu sou a videira, vós sois a vara. A vara que estiver em mim dará ramos, frutos. A vara que não estiver em mim secará, será arrancada e levada ao fogo, o fogo purificador. O texto continua dizendo: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, o amor de Deus, o Senhor da vida é paciente com os erros dos aprendizes. Vamos dizer assim. Agora, o soerguimento se dá por esse sangue, que é o sangue que representa a eterna aliança. O sangue da eterna aliança. O sangue que é servido no cálice. Não é assim? Não foi o que aconteceu na Santa Ceia? O cálice é aliança, é compromisso. É desta fé que o Paulo está falando. A fé que sustenta o trabalho. A fé que emoldura a caridade. A beneficência circundada pela fidelidade ao Senhor. Fé, esperança e caridade. É o estudo que a doutrina espírita nos oportuniza para compreender esse sangue de Jesus Cristo. Não que o sangue dele foi derramado para livrar o pecado de quem cometeu. Isso é uma interpretação doutrinária, religiosa, de milhões de corações que até hoje acreditam nisso e comemoram o derramamento do sangue dele. Mas é simbólico. O sangue simbolizado no seu sacrifício para com teu filho, para com a tua família. Há sacrifício mais nobre? Pergunto a você. Tem pessoas que me dizem assim: eu já não aguento mais. Eu já não sei onde eu tiro força para segurar essa família, esse casamento. Aí a gente costuma dizer assim, lá na casa espírita: ô minha companheira, meu companheiro, você terá sim força para continuar ombreando, sustentando, qualificando, instruindo, inspirando, exemplificando. Porque essa força, ela é retirada por você mesmo da sua própria intimidade, com o apoio espiritual de entidades que se comprometeram para caminhar com você, você segurando a sua própria cruz. Cada um tem a sua cruz, os teus próprios testemunhos. Mas quando o fardo é do Cristo, ele se faz suave. Mas espera, não estou entendendo, o fardo é meu ou do Cristo? O fardo do Cristo é um fardo adocicado pela compreensão. É muito mais fácil, como diz o Fernando, é muito mais confortável ter alguém para nos salvar. É muito mais simples. Vara de condão. Eu gostaria de fazer aqui uma proposta de reflexão dentro desse contexto. Como que o progresso está acontecendo em todas as religiões? Observemos os testemunhos do nosso Papa, o Pontífice Máximo, o representante maior da Igreja Católica. Francisco, o argentino, hermano, está dizendo lá para todos os católicos do mundo inteiro que é necessário que nós possamos observar a dor com os óculos da caridade. Olha que frase extraordinária. É necessário que nós deixemos os paramentos, o que é exterior, para que a gente possa sair para evangelizar. Evangelizar os sofredores. Como? O que o Francisco está dizendo sobre evangelizar? Converter as pessoas à religião? Não. Evangelizar
é levar a boa nova, é levar a esperança, é levar a força. É levar a força, é levar a esperança. Para compreender as lições é necessário abrir mão de conceitos, de interpretações equivocadas, fechadas. O Espírito de verdade é a própria essência da vida. Mas para tal precisamos de nos fazer crianças e não intelectuais. O reino de Deus é delas. Enquanto não vos converterdes, afirmou Jesus no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a esta criança, não podereis entrar no reino dos céus. A pergunta era quem era o maior, era quem sabia mais, é quem tinha mais autoridade. E Jesus pega como referência uma criança, que simboliza a pureza, não o espírito reencarnado, que traz a sua história, não. É a criança que está se descobrindo, é a nova era, é a nova geração. A criança que acredita, que tem fé no pai que conserta o brinquedo dela, no pai que socorre nas noites turbulentas, nos pesadelos, o pai que vai levar a mamadeira. E quando eu falo pai, é pai, mãe, mãe, pai. É esta criança que nós estamos referindo. É estado de alma. Por isso, não acrediteis que está a verdade ali ou acolá. A verdade está dentro de você. E nós precisamos de descobrir. Nós precisamos de sentir. E isso ninguém vai te mostrar como fazer, meu amigo, minha irmã. É você com Deus. Deus está em você, mas é necessário que você esteja com Ele. Mostrar a justiça pela remissão dos pecados. Queda, culpa, remorso, arrependimento, reparação. Estes são os princípios que definem para nós uma etapa extraordinária para que haja o despertamento do Espírito. Meus queridos amigos, o tema, ele suscita, ele inspira, ele define para nós possibilidades sem número, imensas condições, caminhos para que a gente possa dar um passo mais à frente na direção da paz. O nosso tempo está se terminando. Eu proponho que na próxima semana a gente encerre esse trecho com os versículos 25 ao 31. E para encerrar o nosso contributo tão diminuto, pedindo perdão, compreensão de todos, porque não é simples, é desafiador falar de Paulo à luz da doutrina espírita. Mas nós vamos encerrar com o benfeitor espiritual Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos oferece uma lição extraordinária, que tem tudo a ver com o tema de hoje, nas trilhas da fé. Do livro Alma e Coração, a lição de número 36, intitulada Em Matéria de Fé. Com a leitura, nós vamos considerar como prece final para o encerramento dos trabalhos da noite. Eu agradeço a presença de todos os nossos irmãos em Cristo.
Lembrando que, independente da religião, do credo, o que nos irmana é a caridade. E é a caridade que favorece a paz. A paz. A desconfiança, o medo, a intolerância, a negligência, a rebeldia, a violência, hão de ceder espaço para a paz. Paz, troféu para o bom combate. O combate com nós, o combate com nós mesmos. Em matéria de fé, conservarás a fé. Aprenderás com ela a entoar louvores pelas bênçãos do Pai Supremo, manifestando a gratidão que nasça do teu espírito. Entretanto, acima de tudo, toma-la-ás para guia seguro no caminho das provas regeneradoras da terra, para que atendas dignamente aos desígnios do Senhor, na execução das tarefas que a vida te reservou. Cultivarás a fé. Encontrarás nela recursos de base que te endossem as súplicas, enderezadas à providência divina. Aplicar-te-ás, todavia, a empregá-la por sustentáculo de tuas forças, no dever a cumprir, a fim de que não desapontes o plano superior, na cooperação que o mundo espiritual te pede, em benefício dos outros. Falarás da fé, guardar-lhe-ás o clarão da concha dos lábios, suscitando segurança e paz naqueles que te ouçam. Descobrirás nela, porém, a escora preciosa, para que não desfaleças nos testemunhos de abnegação que o mundo espera de ti, procurando sorrir, ao invés de chorar, nos dias de sofrimento e provação, quando as notas do entusiasmo tantas vezes te esmorecem na boca. Respeitarás a fé. Reconhecerás nela o traço dominante dos grandes espíritos que veneramos na categoria de heróis e gigantes da virtude, transformados em balizas de luz nas trilhas da humanidade. Observarás, contudo, que ela é igualmente um tesouro de energias à tua disposição, na experiência cotidiana, conferindo-te a capacidade de realizar prodígios de amor, a começarem da esfera íntima ou do âmago de tua própria casa. Paulo de Tarso afirmou que o homem se salvará pela fé, mas, indubitavelmente, não se reportava a convicções e palavras estéreis. De certo, que o amigo da gentilidade queria dizer que o espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando a confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Fé metamorfoseada em boas obras, traduzida em serviço e erguida ao alto nível dos ensinamentos que exponha, nos domínios da atividade e da realização. Tanto é verdade, semelhante assertiva, que o apóstolo da fé referia a fé por recurso dinâmico no campo individual, para a edificação do reino divino, que ele próprio nos asseverou, convincente,
no versículo 22 do capítulo 14 de sua epístola aos Romanos, dizendo, abre aspas, se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Tenhamos fé. Tenhamos fé em nós mesmos perante Deus. Você é capaz. Você pode. Você conseguirá. Se tiver fé. Nos lances mais determinantes da jornada, se não tivermos fé, seremos como uma embarcação à deriva no mar. O que mais entristece para a espiritualidade superior é exatamente o homem sem fé. Pois a fé é sinônimo de esforço, de aplicação, de necessidade de busca. O tamanho da tua fé, o que vale é que ela exista. Que seja do tamanho de um grão de mostarda. O que é importante é que você reconheça a importância dela. Se te julgas sem ela, estás apenas esquecido que ela também é um tipo de sentimento que precisa de ser acordado, tocado, para que em despertando te auxilie a lembrar que na tua casa existe uma janela e que em todas as manhãs, se empreenderes o esforço de abri-la, a vida indica que sempre irás deparar com a luz do sol, astro-rei do nosso sistema. O sol é como uma poesia que Deus se expressa, dizendo para cada um de nós: vinde, vinde, vinde a mim, através de meu Filho Jesus. Pois só Ele é capaz de ajudar a todos nós a sair de dentro do quarto, de ir caminhando pela vida, na busca das conquistas pessoais, intransferíveis tarefas. Estendamos nossas mãos para receber o apoio do Divino Rabi. E confiante que poderemos segui-lo, nos entreguemos de alma e coração para a grande marcha na direção da excelsa luz, da plenitude do amor, da comunhão do Filho com o Pai. Eis a vitória que só acontecerá se voltarmos a ter fé. Tenha fé em Deus, tenha fé em ti, tenha fé na vida. Tenha fé na vida. Saudosos pelo momento da interrupção, o nosso coração gostaria de expressar a saudação que caracteriza o nosso singelo trabalho, dizendo: Ave, Ave, Ave Cristo. Um beijo no coração de todos os irmãos, de todos os amigos, de todos os teleouvintes que nesse momento pudemos sentir
a presença de Deus no lado esquerdo do peito. Um beijo dos amigos das Minas Gerais. Até a próxima oportunidade. Uma boa noite para todos. Valeu.